Olá, hoje nós vamos falar de Lucas e ele vai narrar eventos cruciais da vida de Jesus Cristo. Hoje vamos abordar a traição de Judas, a última ceia, a previsão da negociação de Pedro, a oração no Monte das Oliveiras, a prisão de Jesus, a negação de Pedro. Lucas 22 é um capítulo muito importante para os cristãos, pois ele narra a instituição da ceia do Senhor e o início da paixão de Cristo. Quer saber mais? Fique aí, porque o momento de fé já está começando. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no programa Momento de Fé. Que bom ter você aqui comigo hoje para estudarmos um pouco mais a palavra de Deus. Uma palavra super importante como todas as outras. Hoje nós vamos falar de Lucas. Vai abrindo sua Bíblia aí, Lucas 22, capítulo 22 e capítulo 23. Vai aparecer para você aqui do lado aqui. Hoje o Lucas vai abordar vários assuntos aqui, inclusive o da Páscoa, como eu disse na chamada do programa aí, vai haver traições, as orações do Senhor no Monte das Oliveiras. Vamos lá então, abra sua Bíblia aí, vamos começar no 22. O plano para matar Jesus. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito para matar Jesus em segredo, porque tinham medo do povo. Judas trai Jesus. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com o chefe dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira de como ele ia entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele, que era o que ele queria na época, Judas aceitou e começou a procurar a oportunidade para entregar Jesus e eles, sem que o povo ficasse sabendo. Jesus manda preparar a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem, olha aí: vão e preparem para nós o jantar da Páscoa. Eles perguntaram: onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu: escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam esse homem até a casa onde ele entrar. E digam ao dono dela: o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. Seguindo então aí no 13, os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa, a ceia do Senhor. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. E olha aí, e lhes disse: como eu tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei este vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão e deu graças a Deus, e em seguida partiu o pão e deu-os aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês.
Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor está sentado comigo à mesa. Olha aí. E ele continua: pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como Deus já resolveu, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, que seria o Judas aí, né? Seguindo aí então, no 23, então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Estávamos todos na mesa sentados e começou aquele murmúrio todo, né? Quem é o mais importante? Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então lá vem a resposta. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm o poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Olha a humildade de Jesus, né? Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa e no meu reino, e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus avisa Pedro. Jesus continuou: Simão, escute bem, Satanás já conseguiu a licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como um lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por vocês, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime seus irmãos. Pedro então disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Acho que vocês já devem ter ouvido ou visto essa passagem da Bíblia aí, né? Jesus avisa os discípulos. Depois Jesus perguntou aos discípulos: por acaso faltou a vocês alguma coisa quando eu os enviei sem bolsa e sem sacola e sem sandálias? Não faltou nada, responderam eles. Então Jesus disse: pois agora que tem uma bolsa ou uma sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem que acontecer. Então, não tem jeito, né? Aliás, muitas coisas que hoje estão acontecendo pelo mundo aí, estão escritos na Bíblia e tem que acontecer, né? Muita gente pergunta: puxa vida, mas por que Deus deixa a guerra do Irã, Iraque, Turquia, Rússia? Por que Deus deixa tanta gente inocente morrer? Por que Deus deixa a guerra? Por que isso? Porque isso tem que acontecer, já está nas Escrituras e Deus quer que seja assim. Então tem que passar por isso, isso tem que acontecer. Como o Filho dele tinha que morrer por nós. Tinha que ser da maneira que Deus queria. Então a Bíblia fala que guerras vão acontecer, muita gente vai morrer, fome vão passar, rios virarão sangue, haverá seca, haverá doenças, isso tem que acontecer. Por isso que muita coisa hoje já está acontecendo no nosso mundo, né? Seguindo no 38 aí, capítulo 22, aí os seus discípulos disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas, basta, respondeu ele. Jesus no Monte das Oliveiras, olha aí agora.
Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados pelo inimigo, né? Então se afastou uma distância de mais ou menos uns 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava, cheio de uma grande aflição. Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande, gente. Saber que Jesus iria morrer não era fácil. Eles tinham um verdadeiro amor por Jesus, né? Então Jesus disse: por que vocês estão dormindo? Voltando da oração, né? Por que vocês estão dormindo? Levante-se e orem para que não sejam atentados. Ele tinha dado uma ordem e ninguém obedeceu, né? E aí então, olha aí, vamos lá agora, Jesus é preso. Seguindo no 47, Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, ele vinha na frente, né? Chegou perto de Jesus para beijá-lo, porque esse foi o código que ele combinou lá. Porque eles perguntaram para Judas, né? Como é que nós vamos saber quem é o Jesus que nós estamos procurando? Aí o Judas falou: vai ser o homem que eu der um beijo no rosto, esse será o Jesus. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você vai trair o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com nossas espadas? Ou um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e curou, ainda curou a orelha do inimigo. E em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão. Seguindo aí então, agora no 54, Pedro nega Jesus. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas viu sentado ali, perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: este homem estava com Jesus. Mas Pedro, logicamente, com medo dele, né? Com medo dos outros, ele negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Olha o medo de Pedro. Era muito covarde. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Foi o que Jesus tinha falado. Então o Senhor virou-se e olhou firmemente para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Olha isso. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Seguindo então, no 63, os guardas batem em Jesus. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Tamparam os olhos dele e perguntaram: quem foi que bateu em você? Adivinhe.
e diziam muitas outras coisas para insultá-lo. E aí Jesus, diante do conselho superior, agora vem. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniam. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então disseram: diga para nós se você é mesmo o Messias. E Jesus respondeu: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito de Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu: são vocês que estão dizendo, né? E eles disseram: não precisamos mais de testemunhas, nós mesmos ouvimos o que ele disse. Passamos aí para o 23. Jesus agora diante de Pilatos. Essa história também da Bíblia, essa passagem da Bíblia também é interessante, eu acredito que muitos já devem ter visto, né? Inclusive em filmes, na televisão. Em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo, dizendo: pegamos este homem tentando fazer o nosso povo se revoltar, dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador e afirmando que ele é o Messias, um rei. Aí Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor, com toda a tranquilidade, né? Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão toda: não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Seguindo então no 5 e último, mas eles insistiram: ele está causando desordem entre o povo em toda a Judéia. Ele começou na Galiléia e agora chegou aqui. Chegamos no final dessa palavra aí de Lucas. Espero que vocês tenham compreendido a palavra e visto aí como Jesus sofreu por nós. E hoje, graças ao nosso Senhor, Ele está vivo no céu, Ele ressuscitou, não está mais aqui, está lá em cima nos aguardando e Ele vai voltar para nos buscar. Então um dia Ele esteve aqui e morreu por nós na cruz. Com essas passagens todas da Bíblia aí, você pode ter uma ideia de como Jesus sofreu por todos nós. Isso dói no coração da gente de ver tanto sofrimento dele, né? Mas Deus quer e queria que fosse dessa maneira, como tudo que está acontecendo nesse mundo hoje. Tudo tem que ser da maneira que está escrito. E vamos respeitar a ordem de Deus. E vamos orar para que não sejamos atentados pelo inimigo. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, agradeço muito você por ter estado comigo. Eu quero que Deus abençoe grandemente essa semana que vai entrar. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que o seu celeiro seja maravilhoso. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui com uma nova palavra da Bíblia, em nome de Jesus. Tchau, gente, muito obrigado e até lá.